Fala, galera do canal Paparazzo Rubro Negro 2, muito bem-vindos aí ao canal. Quero convidar você a se inscrever, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, lembrar que tem os produtos do YouTube Shopping aqui para você adquirir agora mesmo. E você ajuda demais o nosso canal e ajuda o Flamengo. E a gente chega aqui lembrando que é muito importante você compartilhar nossos vídeos e se inscrever no canal Paparazzo Rubro Negro 2, porque estamos aqui também trazendo sempre muitas notícias exclusivas. Tem vídeos que são cortes e tem notícias exclusivas. Ajuda a gente, vamos com tudo, vamos para o vídeo trazer muita informação para vocês. A gente tem a Leila Pereira se contradizendo. Meus amigos, é o que eu falo para vocês, né? Gosta muito de falar, gosta muito de atacar o Flamengo, criticar o BAP, que o BAP é egoísta, que o Flamengo só olha pro próprio rabo e tudo mais, e que o Palmeiras é bonzinho, que ela e o Palmeiras é bonzinho. Primeiro que ela tem lá, ela é casada com o dono lá da Crefisa, né? E é uma instituição financeira que não dá dinheiro de graça para ninguém, né? Empresta dinheiro com juros altíssimos. Até isso aí, para mim, esse papo de egoísmo, de ser boazinha, isso aí já não cola com a empresa que ela trabalha, que ela tem a participação lá, que é uma empresa de crédito, ok? Ninguém está contra dizendo que não pode ter empresa de crédito, mas você não dá dinheiro de graça para ninguém, você pensa no seu lucro, ok? O Flamengo tem o direito de pensar no seu lucro. Simples assim. Simples assim. E aí, meus amigos, o Campeonato Paulista, até eu vou retificar aqui, por quê? O Campeonato Paulista tem um valor fixo para a participação dos clubes, né? Uma bolsa fixa maior do que o do Carioca. A premiação da final do Carioca para o campeão é o dobro. Para o vice também é maior do que a do São Paulo. Mas a bolsa para participar, a bolsa fixa, os clubes, tá? Os grandes, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, eles ganham mais de 30 milhões só para participar. Eles chegam a quase 50 milhões com a premiação, né, do Campeonato Paulista. Acontece que a maioria dos pequenos ganham 40, 50 mil reais. Olha, enquanto uns ganham 40 e tantos milhões, os outros ganham 40 e poucos mil. Ué, Leila Pereira, você não se preocupa com os clubes pequenos? Você não se preocupa em dividir? Você não falou que você se preocupava em dividir? Até mesmo o influenciador, o Neto, do canal Opina Porco, me mandou um áudio falando sobre isso. Vamos escutar o Neto? Porque ele é um cara sempre muito consciente, é um cara que, para mim, arrebenta nas análises, tá? Muito pouco clubista. Óbvio que ele zoa quando o Palmeiras está ganhando, óbvio que ele me provoca, óbvio que ele zoa, que eu zoo ele, faz parte. Mas nas análises ele é muito... Cara, é muito inteligente, além de tudo, totalmente imparcial quando ele faz as análises. Olha só o que ele falou da Leila Pereira. Fala, paparazzi, e aí, beleza? Cara, sobre a questão aí dos clubes de São Paulo, né, onde existe uma diferença brutal. Você tem ali os 4 grandes clubes recebendo mais de 35 milhões, quase 40 milhões. Enquanto isso, você tem clubes ali do interior recebendo 50 mil, 40 mil. E eu acho que a Leila ela tinha que manter a mesma coerência dela que ela tem lá na Libra, que ela tem nas ligas, né? Posicionamento lá sobre vamos ajudar o menor, vamos igualar estruturalmente o esporte. Eu acho que ela poderia fazer isso muito bem frente ao Campeonato Paulista, né? Na verdade, seria um excelente ponto de partida para ela poder ter uma argumentação ainda mais forte quando quisesse discutir sobre isso na Libra. Pois é. Que aí a gente já está falando sobre um âmbito, uma abrangência mais nacional. Mas ela não faz nem no Paulista, pô. Então você vê ali 4 clubes maiores de São Paulo recebendo 35 milhões de premiação. Não, de fixo. Enquanto isso, clubes pequenos que poderiam até, de forma muito justa, serem melhores reconhecidos no campeonato regional, porque são equipes que às vezes passam, que nem o Capivariano, por exemplo. Os caras devem vender o almoço para pagar a janta. E não tem mais nada para ganhar no ano. Uma estrutura mínima para competir numa competição
estadual e ainda foi classificado para as fases de eliminatórias, né? Passou. Outra coisa, parei aqui rapidinho. Vale a gente ressaltar que no Carioca as equipes menores receberam 2 milhões, cara. O Flamengo assinou e aceitou. Ué, Leila Pereira, você reclama do Flamengo, do egoísmo do BAP, mas o Flamengo e os outros clubes do Rio, os grandes, aceitaram que os menores ganhassem 2 milhões, enquanto que no Paulista os menores não ganham quase nada? Pela primeira fase de grupo. Então isso poderia ser incentivado também. Esse ponto eu sou super a favor de incentivar. Eu acho que você traz mais credibilidade por torneio, traz mais estrutura. Então, se a Leila quisesse realmente manter a coerência que ela mantém nas ligas, ela poderia fazer isso facilmente no campeonato regional. E não fez. Pelo menos é dessa forma que eu vejo. E não fez, né, meus amigos? Não fez. Pois é. É mais fácil, né? Como é que a gente fala? No dos outros é refresco, né? Pimenta no dos outros é refresco. É mais fácil falar dos outros do que fazer, né? E é o que eu digo. Na hora que a empresa dela lá empresta, coloca juros. Normal, nada contra, mas não tem ninguém dando dinheiro, distribuindo dinheiro por aí, gente. E a atitude dela no Campeonato Paulista me diz mais do que qualquer outra coisa. E digo mais, você não vai ver a mídia tradicional e as repórteres lá de São Paulo, que a gente mais vê as repórteres, né, de São Paulo, fazendo até piadinha, brincando, fãs número 1 da Leila. Elas são fãs, né, da Leila. As repórteres lá que cobrem o Campeonato Paulista, elas são fãs da Leila Pereira. Você não vai ver ninguém criticando a Leila Pereira. Parabéns ao Opina Porco que teve essa imparcialidade. Meus amigos, olha só, o Mauro César Pereira e o Thiago Asmar falaram sobre a situação do José Botto no Flamengo, tá? E a gente também aproveita para valorizar o que o Pilhado, né, falou. Ontem a gente também falou sobre isso, mas isso precisa ser falado, cara, aos 7 ventos. Isso precisa ser falado, as pessoas precisam entender. Torcedor do Palmeiras, Corinthians, torcedor rival, se é que a gente ainda tem rival no Rio de Janeiro, tem que entender o tamanho do Flamengo. Pilhado falou o seguinte: Flamengo se torna o time com mais títulos estaduais, nacionais, continentais do Brasil no século XXI. Conquista mais um título, agora é o 14º do século, tá? Então o Flamengo atingiu o patamar do maior clube, e arrisco dizer da América, tá? Mas do Brasil é o maior clube em conquistas no século. É muito cheirinho, né? É muito cheirinho, tô com o nariz entupido de tanto cheirinho de taça, né? Então isso é preciso ser exaltado, tá? O cheirinho de taça, ele existe, é real. O cheirinho, nariz entupido do flamenguista. Vai perder? Vai perder. Perdeu Recopa, Supercopa? Vai perder. Mas o cheiro de taça, né, é real, tá? Então, sobre a situação do José Botto, o que chamou muita atenção, o Pilhado fala, foi o Botto, né? O Botto estava presente na premiação e disse que em qualquer clube que ele vá no futebol, ele sabe que está em risco, tá? O Mauro César também falou, o Botto ainda está na berlinda ou não está? A informação que eu tinha é que o Botto ainda devia cair, mas depois que eu vi aquela quantidade de abraço do BAP, do Botto, já fiquei com uma certa dúvida, tá? E aí, isso aí o Pilhado falando com o Mauro, tá? Eles dois debatendo lá. Leonardo Jardim contra o Cruzeiro, esse jogo de hoje, esse jogo importante, tá? E aí o Mauro César Pereira falou o seguinte: algumas pessoas estavam já decretando a queda dele. Eu vi também, né? Óbvio que o BAP não ia mandar o diretor embora na véspera da final, sem ter ninguém. Agora, que a batata dele tá assando, está. O fogo está brando, tá? Tá vendo aí, ó, que eu falo pra vocês que deu uma acalmada? O Mauro dizendo que o fogo nesse momento tá brando, tá? Mas pode ficar mais alto a qualquer momento. O grupo de apoio ao BAP não gosta dele. Ele se queimou com essa história do Felipe Luiz quando foi publicado que ele teria dito que tentou demover o presidente da ideia de demitir, quando na verdade ele alimentou o presidente com as informações que sustentaram a demissão. Tudo que eu tinha falado para vocês. O Pedro Torres da ESPN fez uma matéria com vários detalhes de bastidor sobre como é o dia a dia, péssimo, tá? É bem ruim, com várias pessoas que trabalham no CT. Eu acho que tem quem gosta, tem quem não gosta, faz parte, tá? Olha só, a gente teve aí eles falando também que o Leonardo Jardim colocou em campo o time da final da Libertadores que o Felipe escalaria se o Ortiz tivesse em condições. Ele pôs o time, tá, de segurança, tá, o time mais entrosado. É verdade.
o pensamento dele, eu vou anular o jogo de transição do Fluminense, não vou agredir tanto, não vou pressionar tão alto, não vou ser tão efetivo como eu tentava o time do Felipe, que era pressionante, para usar, né, no caso, a palavra até do ex-técnico e tal, mas deixando claro que ele deu o toque dele, mas tomando cuidado de tentar garantir a vitória, né, no caso, o título, né, nos pênaltis. Ele já sinalizou que deve revezar Paquetá e Arrascaeta, tem a preocupação de que o Paquetá começou a temporada no meio do ano passado, ou seja, vai pegar um ano e meio direto de temporada, né, ao invés de uma temporada como os outros, né. O Arrascaeta é um jogador que tem também que ser usado sempre com uma certa, né, com certo controle, né, ele fala isso, eu concordo com ele. E é isso, gente. A situação do Boto aí, segundo o Mauro César, o pilhado, e a nossa informação também, né, trazendo junto aqui, é que a situação, para mim, não tem nem fogo branco, tá calmo, já tá resolvido. Essa história que o Flamengo já procurou, há quem diga que procurou, o próprio Edu Gaspar disse para o Ângelo Furtado, repórter, que tinha sido procurado pelo Flamengo, mas em algum momento ali que estava ali um clima pesado, foi procurado, isso aí já mudou. Nesse momento, a situação é essa, não há mudança, tá, na direção de futebol do Flamengo. Nesse momento o Boto fica, com respeito à informação aí, inclusive do Mauro, do pilhado, que o fogo nesse momento está brando, né, ou seja, tá um pouco menos quente, mas o que eu soube é que nesse momento está tudo resolvido, tá tudo resolvido. Então, pode acontecer? Pode, depende de próximos resultados e tudo mais, né? O Campeonato Brasileiro é muito disputado, é muito difícil, vamos ver o que acontece. Hoje, inclusive, é muito importante o Flamengo conseguir essa vitória contra o Cruzeiro.